caçando. Vale a pena, né? Você gosta de tomar sol? Este é um costume comum de quem vai à praia ou frequenta a piscina. Além de estimular a produção de melanina, pigmento que dá cor morena para a pele, a luz do sol estimula a produção de vitamina D no corpo e melhora a qualidade de vida. Mas alguns cuidados são necessários para evitar futuros problemas de saúde, como, por exemplo, o câncer de pele e o fotoenvelhecimento. Está no ar mais um programa em discussão e para falar mais sobre este assunto eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp Ana Almeidinha, que é médica dermatologista. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à Rede Alesp. Obrigada pelo convite. Obrigada pela sua participação. Bom, início do ano, verão, férias, quer dizer, a gente está falando de um período onde as pessoas gostam de ir à praia, Sim. Gostam de ir à piscina e gostam de tomar sol. Quando a gente fala de tomar sol de maneira saudável, doutora, o que a gente poderia explanar sobre este assunto? Quer dizer, qual seria, por exemplo, o melhor horário para a gente tomar sol? Quanto tempo eu posso me expor aí aos raios solares? Conta pra gente. Bom, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda que essa exposição seja realizada antes das 10 da manhã e após as 15, né? Em algumas regiões como o Centro-Oeste e regiões que têm horário de verão, nós podemos estender esse horário para até depois das 16 horas. Certo. E doutora, me fala uma coisa, quais são as principais doenças de pele mais assim frequentes nos consultórios nesse período do ano, onde as pessoas estão mais expostas aí aos raios solares? Bom, neste começo de ano eu recebi muitas queimaduras, né, fitofotodermatoses, que são queimaduras por limão, por alho, que as pessoas acabam eventualmente manuseando na cozinha, fazendo uma caipirinha, esquecem de lavar adequadamente, se expõem ao sol e aí fazem aquela mancha que é um pouco mais tardia, as pessoas vão perceber um pouquinho após. Doenças infectocontagiosas, né? Até pela facilidade de proliferação, pela aglomeração das pessoas nas praias, em clubes. Então, as micoses de pele, micoses no pé, sarna, tive alguns casos no consultório. Os melasmas, que são as manchas, né? Então, ficam muito mais evidentes essa fase do ano. E existem algumas doenças autoimunes também, como o lúpus, os pênfigos, que esses pacientes, se eles não se protegem da maneira adequada, eles podem eventualmente ter uma piora do quadro dessas doenças. Certo. Doutora, ainda falando um pouquinho de tomar sol de maneira saudável, né? Existe uma forma correta da gente aplicar o filtro solar, uma quantidade indicada? Quantas vezes eu preciso reaplicar esse protetor, especialmente quando eu falo do verão, onde eu estou exposta ali aos raios solares com mais intensidade? Bom, então, primeiro de tudo é o fator de proteção adequado, né? A gente estabeleceu o consenso de fotoproteção, um mínimo, um fator de proteção contra a UVB de 30 e o PPD, que é o fator de proteção contra a UVA, de 1/3 o valor do FPS. Então, se o FPS é de 30, o PPD vai ser de 10. Se o FPS é de 60, o PPD tem que ser de 20. Quer dizer, eu tenho que fazer esse cálculozinho. Você tem que fazer esse cálculozinho. E em muitos desses produtos, a gente vai olhar lá atrás, né, do produto e buscar essas informações. Só que para a gente ter realmente essa quantidade de proteção, nós temos que passar a quantidade adequada do produto. Certo. Então, a sociedade também criou uma regrinha, né, que é a regrinha da colher de chá. Então, seria uma colher de chá para proteger a região do pescoço, do rosto, couro cabeludo, uma para cada braço, uma colher para cada perna. Perna são 2 colheres para cada perna e 2 colheres para tronco e dorso. Só que é como se fosse uma estimativa, né? Porque a quantidade adequada, na verdade, seria de 2 gramas por centímetro quadrado. Então, quanto maior a pessoa, maior a quantidade de produto. Entendeu? Quer dizer, a quantidade influencia também, não é só o fator. De repente, a pessoa usou um protetor 90, acha que está protegida, mas se ela não passou da maneira adequada, na quantidade adequada, ela está correndo risco. Ela está correndo risco, da mesma maneira. E as pessoas falam muito assim, ai, doutora, passei um fator 90, mas passei mais ou menos, mas tá tudo bem, né? Minha proteção é de 45. Na verdade, sua proteção é até inferior à de 45.
né? Até porque a gente não tem que se preocupar só com o FPS. A proteção contra o UVB, o UVB está muito relacionado com câncer de pele, mas o UVA também é importante. O UVA ele tem relação com o envelhecimento da pele, com a degradação de colágeno, elastina, ele ativa algumas outras doenças de pele importantes também. Então, e os protetores solares, eles protegem contra os raios UVA e UVB, os dois? Então, eu gosto muito dos filtros físicos, né? Os filtros físicos, eles têm essa proteção de UVA e UVB. Tem diferença entre os dois, né? Entre os físicos e os químicos. O físico, ele não vai ser absorvido. Ele funciona como se fosse uma proteção mecânica mesmo. O raio ultravioleta vai lá, bate e reflete. O filtro químico, ele é um filtro que ele é absorvido. Conforme o raio bate, a pele absorve e transforma aquele raio numa energia que é o calor, entendeu? Então, eu opto mais pelos filtros físicos, mas os dois protegem igual conforme as orientações que estão atrás do rótulo, né? Quer dizer, então o que você está colocando é que o filtro solar ele pode ser físico ou químico. Isso. As pessoas sabem dessa informação? Não sabem e, assim, não tem certo e errado, não tem melhor, não tem pior, tem o mais indicado para uma pessoa e para outra. A gente consegue dar alguns exemplos? Tem, por exemplo, os filtros físicos, isso eu estou falando do produto, do creme de passar, tá? A gente não pode confundir com... o tópico ali, certo? Isso, com proteção mecânica, que é proteção diferente, chapéu, é outra coisa. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Tá, o filtro físico, ele geralmente, ele é de titânio e de zinco. Tá? Então, ele vai lá refletir o solzinho. O outro não, ele tem alguns outros compostos, né, que vão ser utilizados para... Exatamente, são absorvidos. E por isso até eles são muito mais irritativos do que os filtros físicos. Por exemplo, uma gestante, uma criança pequena, até por preocupação de absorção sistêmica, o ideal seria optar por um filtro físico mesmo. E essa diferença, então, que você está colocando é que o consumidor não consegue ver pelo rótulo, ou ele consegue. Se ele tiver o conhecimento, ele consegue identificar se é físico ou se é químico. A maneira mais simples é você procurar lá atrás. Se você vê que ele tem zinco ou titânio, ele é um filtro físico. E eles podem ter as duas coisas, né? No mesmo filtro também, tanto o químico de absorver como o físico. O pigmento, que às vezes está nos filtros químicos, eles agem como uma barreira, como um espelho que reflete também. Por isso que é bacana, às vezes, você usar uma maquiagem, usar um pó em cima de um protetor solar sem cor, justamente para fazer a reflexão e proteger de outros raios, além do UVA e do UVB, tipo a luz visível, que piora a mancha, e o infravermelho. Certo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Doutora, a gente sabe que tomar sol, ele tem aí seus benefícios, produção de vitamina D, entre outras coisas que melhoram aí o bem-estar, né, das pessoas. Existem pacientes com algum tipo de doença de pele que também se beneficiam do sol? Sim, eu falo para os meus pacientes que a exposição solar é importante. Eu vejo de uma forma geral, assim, é importante para a depressão, é importante para a síntese de vitamina D e em alguns pacientes específicos eles se beneficiam dessa época do ano de ir para a praia, de tomar um solzinho, e principalmente são os meus pacientes com algumas doenças autoimunes, não são todas, mas, por exemplo, psoríase, que é uma doença autoimune, porque o sol ele tem um efeito imunossupressor. Ele tem um efeito de inibir as células de defesa que estão lá atacando as células do próprio corpo do paciente, sabe? Então, vitiligo também, o sol é uma forma da gente conseguir estimular a repigmentação. Tem dermatite atópica, os meus pacientes atópicos também se beneficiam, mas tudo de uma forma responsável e com segurança. Quanto que é indicado, assim, doutora, para a gente tomar de sol? Até pensando um pouquinho na questão da vitamina D, assim. Quanto que a gente tem que tomar? Quantas vezes por semana? Tem um tempo adequado? A senhora apontou a questão do horário aí. Mas quando a gente fala de quantidade, né? Posso ficar aí 1 hora, 2 horas? Como que é isso? Graças a Deus não precisa, né? Já saiu até um estudo recente do British Journal ano passado, em janeiro, e eles chegaram à conclusão de que não tem indicação da gente parar o protetor solar para tomar vitamina D, para produzir a vitamina D. Se você estiver no verão, no horário do meio-dia, que é o horário onde a gente tem o maior índice de UVB, porque é o UVB que produz a vitamina D,
você expor 15% da superfície do seu corpo, que poderia ser correspondente ao dorso das suas mãos. Quer dizer, uma parcela pequena. Uma parcela pequena, de 2 a 15 minutos, 3, 4 vezes por semana, a gente acaba aqui no Brasil fazendo isso sem perceber. Às vezes no intervalo do almoço, sai para conversar um amigo, toma um... Você não vai... Eu tenho certeza, a maioria das pessoas não passa protetor, entendeu? No dia a dia, na mão, no dorso das mãos. Mas então, deveria, né? Deveria. Falando um pouco mais sobre o filtro solar, a gente descobriu que ele pode ser físico ou químico, como a doutora já nos ensinou aqui, mas que outras informações é importante até para o nosso telespectador, quem nos assiste, saber que tipo de informação esse consumidor deve procurar no rótulo do protetor para realmente saber que aquele produto é um produto de qualidade. Em vista de tantas marcas que a gente tem aí, quantas opções a gente tem no mercado. Tá. Bom, principalmente o FPS, que é o fator de proteção, e olhar atrás o PPD e o FP-UVA. Só basicamente isso. Basicamente isso. Certo. A gente sabe que tem também o protetor infantil, o protetor para o adulto. Tá. Tô na minha casa, tô com meu filho que é criança, acabou meu protetor. Posso usar o filtro solar dele ou ao contrário, acabou o filtro solar do meu filho que é criança, eu só tenho protetor de adulto. Podemos compartilhar e fazer uso do mesmo? Depende de quantos anos tem seu filho. A sociedade não recomenda a aplicação de filtro em crianças com menos de 6 meses pela absorção sistêmica. Né? Em crianças, a gente tem essa diferenciação de filtro do adulto, filtro da criança. Geralmente os filtros infantis, eles têm substâncias um pouquinho menos irritativas do que os do adulto. Então, é mais seguro você usar o do seu filho do que você passar o seu para o seu filho. É mesmo. Mas em relação à proteção solar, é protetor solar o do seu filho e o seu, entendeu? Não tem uma diferença. Certo. Doutora, maquiagem com filtro solar, creme hidratante com fator de proteção substitui o filtro solar? Olha, se você olhar essa maquiagem e ela tiver bem especificado o FPS e o PPD, ok, pode usar. Só que não é o que eu recomendo e não é o que eu oriento para os meus pacientes no consultório. Porque muitas vezes, e a maioria das maquiagens que tem aqui que a gente tem acesso, não tem isso muito bem estabelecido lá atrás. Então eu oriento a aplicar um filtro e aplicar a maquiagem por cima, ou se não, já oriento o meu paciente a escolher um protetor solar com cor, né? Que hoje nós temos uma variedade de possibilidades no mercado. E para quem não gosta, porque acha que o tom às vezes não combina ou não bate, passa o filtro sem cor e põe o pó ou põe a base, a própria maquiagem da cor que ele quer aplicar, né? Que a gente já combine. tem hoje alguns filtros que são praticamente uma base ali, né? Porque Sim. ele tem cor e ele tem uma cobertura boa. Tem mais cobertura... indicado do que uma maquiagem com filtro solar, né? Pode-se dizer que sim. Doutora, passei um filtro de 30, dali a pouco eu passei um de 60. Minha proteção é de 90? As pessoas seguem essa matemática? Elas seguem essa matemática no meu consultório. Eles chegam e eles falam exatamente certo ou tá isso. Errado? Doutor, eu faço tudo certinho. Eu falei, mas como você passa? Você passa da maneira adequada? Você pede para o paciente passar na sua frente o protetor, ele não passa a quantidade adequada. Então, esses fatores, eles não se somam, tá? Vale muito mais você passar um 30 da quantidade correta e aí você vai ter a proteção correta. Por exemplo, se você passa um FPS de 30, você vai estar bloqueando 97% dos seus raios ultravioletas. Se você passa um 50, você está bloqueando 98%. Você fala, nossa, doutora, mas é muito pouco, sabe? Mas faz diferença, porque também tem o tal do UVA, né? A gente não tem que preocupar só com o UVB. Igual eu te falei, os fatores, eles não se somam. Tá? O ideal é você passar ele na quantidade adequada para que você tenha aquele fator efetivo, né? Mas se eu passei então um filtro de 30 e depois o de 60, eu tô com uma proteção de 60. Você está com o do maior. Se você vale passou o 60 da maneira adequada. A quantidade correta, entendeu? como a senhora orientou. E tem a clássica também, né? Ai, doutora, passei 90, mas se passou errado... então, mas tá tudo bem, tô seguro, é 45. Não é 45. Não é só o fator. É sempre mais abaixo, porque não é só a proteção do FPS que você tem que se preocupar, é a do VA também, certo. Entendeu? Doutora, protetor solar oral, funciona? Tá, isso
funciona, tá? É que às vezes não é legal você colocar ele como fotoprotetor oral, porque as pessoas já pensam assim, posso tomar o protetor, beleza, não passo mais o filtro em creme, o filtro físico. Então, assim, para tentar diferenciar, o que acontece? O filtro que a gente passa no corpo, ele impede o dano na sua célula, tá? O fotoprotetor oral, ele vai diminuir o dano que o sol que já machucou a tua pele vai causar em você, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, se eu tomar o protetor oral, eu também preciso passar o filtro em creme. Eu acho excelente, eu indico para a maioria dos meus pacientes, eu vejo realmente ótimos resultados, principalmente para tratamento de pacientes com melasma, com melanoses, porque ele pode ajudar a diminuir o dano, entendeu? Diminuir de escurecer as manchas no verão. Então, eu uso ele como um aliado, mas eu não falo para o meu paciente, pode tomar porque isso é um protetor solar oral, entendeu? Mas ele é um amigo. E até para doenças de pele como o vitiligo, que são os pacientes que não têm a proteção da melanina na pele. Então, qualquer solzinho, qualquer batidinha fica muito vermelho, fica muito irritado e ele consegue diminuir esse dano, ele consegue diminuir esse vermelhinho que causa na pele, entendeu? Doutora, mas no caso de a gente unir, então, o protetor solar oral com o protetor filtro em creme, né, no caso, seria mais indicado para as pessoas que têm mais uma pele mais sensível, Sim. mais clara ou algum problema Tendência de pele. a mancha. Quer dizer, não há necessidade para todo mundo tomar os dois, usar o oral e o tópico. Não, se você usar o tópico da maneira adequada e até mais barato, você usar um chapéu, uma sombra, uma sombrinha direitinho, tudo isso é muito mais eficaz e muito mais econômico financeiramente falando, entendeu? Certo. Doutora, em tempos de dengue, febre amarela, às vezes a gente vai para a praia, tem bastante mosquito, borrachudo, algumas praias principalmente, que a água é muito limpa, tem bastante bichinho, a gente tem que passar ali o repelente. Quando a gente pensa no repelente e no protetor solar, qual que é a ordem indicada aí? Primeiro o protetor, depois o repelente ou o contrário? Primeiro o protetor, depois o repelente. Protetor, depois repelente. Sim. Não pode fazer o contrário. Bom, até pode, mas eu acho que é melhor você aplicar o repelente depois, né? Até porque... Mas um não eles não prejudicam. E já devem até existir, tipo, protetores solares com ação repelente. Não dá para buscar os dois. Não, eu prefiro que façam separados, porque eu acho que o produto que ele é só uma coisa, eu acho melhor do que você comprar um com multifunções. É igual shampoo multifunção, shampoo, condicionador, creme. Compra um direitinho para cada um exercer a sua função da maneira adequada. Tá certo. Doutora, a proteção solar, ela bloqueia a proteção de vitamina D, a produção de vitamina D? A gente estava falando um pouquinho dos benefícios do sol, especialmente a questão da vitamina D. O protetor solar, ele acaba bloqueando essa ação? Em laboratório, sim, tá? O protetor solar, ele bloqueia o UVB. Só que pelos estudos, que são estudos randomizados, duplos cegos, controlados, a gente chegou à conclusão que não afeta tanto. Inclusive, nós vimos que as pessoas que têm o maior índice os maiores níveis de vitamina D são as que aplicam protetor solar. Tá? Então, não é o indicado ainda você tomar sol sem o filtro para produzir a vitamina D. Isso daí já foi Já foi descartado? Sim. Certo. Doutora, camisas, chapéus com fator de proteção. Às vezes você vê a criança na praia com aquela camisetinha de manga comprida que promete ali um fator de proteção. Pode confiar? É mito? Sou super a favor, tá? Inclusive, quando tiver filhos, vou comprar para eles usarem, porque super protege. É algo muito duradouro. E não somente isso, né? Sempre tá com chapéu, o óculos. O óculos é importante também para prevenir catarata, prevenir degeneração macular da retina, várias outras doenças oftalmológicas. Quer dizer, os olhos também precisam de proteção? Precisam Um óculos escuro ali, o chapéu, a viseira. Chapéu, a viseira. E também até ter uma certa atenção, um certo cuidado quando for escolher o guarda-sol. A gente já sabe que quanto mais grosso o tecido, mais escuro, melhor a proteção. Melhor a proteção. Não é qualquer guarda-sol. Ai, doutora, fiquei embaixo do guarda-sol na praia o tempo todo. Então, estou super protegido. Não é bem assim, né? Você tem que olhar o guarda-sol que você tá embaixo, né? A qualidade, se ele está realmente protegendo ou não.
Isso porque também os raios solares, eles podem bater na areia e refletir também na pessoa, doutora, que está ali. Sim, Isso então também você acontece. ficou embaixo e às vezes fala assim, ai, doutora, meu melasma piorou mesmo assim. Se você está na praia e não aplicou direito o protetor, não tomou outras medidas adequadas, sim, a luz solar bate na areia, reflete e vai chegar no seu rosto de alguma maneira. Inclusive, a gente tem que ficar muito atento à questão do mormaço, né, doutora? Porque às vezes dá a impressão de que não está queimando, mas o mormaço é tão perigoso quanto um dia ensolarado. E insolação, com certeza. Mormaço, insolação, as pessoas não bebem água. E mesmo estando com o tempo nublado, a gente indica passar o protetor, porque tem risco de você ter uma queimadura solar tanto grave. O UVA, ele está contínuo e ele consegue atravessar as nuvens, ele consegue causar dano para a sua pele, mesmo que esteja nublado, entendeu? Então, eu oriento, sim, todos os pacientes, independente da temperatura, de estar chovendo, de não estar chovendo, de aplicar. Se a pessoa não vai sair de casa, vai ficar no escritório, também é bom passar ali o protetor por conta da luz ali do computador ou a luz artificial. Isso também precisa ser observado, doutora? Sim, em relação a essas... Sempre perguntam isso, a luz, tablet, computador... mas muito em relação à mancha, né? Não é tanto ao câncer. Câncer a gente tem mais estudos em relação ao VA, UVB. Infravermelho, luz visível, a gente sabe que são espectros da luz que podem piorar as manchas. Então são as melanoses, as sardas de sol, as sardas das pessoas que já nascem, os ruivinhos, e as manchas da gestação. Então, para pacientes que têm a pele mais sensível, uma pele com rosácea, por exemplo, que se irrita com calor com infravermelho, tem que ser utilizado o filtro até dentro de casa. Doutora, pele negra precisa de filtro solar? Precisa, precisa. É lógico que eles têm uma proteção maior, né? Que as pessoas que são mais branquinhas. Eu costumo falar que a melanina é como se fosse um polvinho, né? Bateu a luz do sol e aí o polvinho solta a melanina, que é como se fosse a proteção mesmo do polvo e a proteção da sua célula para prevenir o dano do sol. Apesar deles terem maior essa proteção, né, eles têm um aumento do tamanho e um aumento do número dos melanossomas, eles ainda têm risco de ter esse dano na célula, no DNA. Então, pacientes negros também têm câncer de pele, também têm melasma, também têm manchas e também têm outras fotodermatoses, que são outras doenças de pele que também pioram com o sol. Então, precisam passar protetor, reaplicar inclusive, precisam ficar atentos também, né, doutora? Sim. Usar chapéu, óculos. Doutora, saí da piscina, estou encharcada, resolvi reaplicar o protetor. Quer dizer, o ideal é passar com a pele seca ou úmida, a minha pele também consegue absorver aí o produto? Ela absorve, só que quando você está com a pele úmida, teoricamente você está diluindo o produto, né? Então, com certeza você vai ter uma diminuição da eficácia da proteção. O ideal é você estar com a pele sequinha, aplicar o protetor solar com a pele seca e até um tempo antes, né? A gente orienta de 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Doutora, gestantes, as orientações que você passou aqui, no geral, para as pessoas em geral, também vale para as gestantes? Tá. Tem alguma diferença? As gestantes eu sempre dou prioridade para filtro físico. Físico? Filtro físico. Além da proteção mecânica, chapéu, se for utilizar o filtro creme, que seja o filtro físico que tenha zinco ou titânio, que aí eles são produtos que não vão ser absorvidos e vão irritar menos a pele da gestante também. Certo, isso ela pode, vamos reforçar aqui, ela pode olhar no rótulo esses componentes e confirmar se é físico ou químico. Se ela tiver dificuldade, acho que a melhor coisa é procurar realmente um dermatologista, porque a gente passa muito tempo lá lendo o rótulo das coisas para ver o que é e o que não é. Para poder indicar, Para poder indicar o melhor produto. Doutora, tomei muito sol, tô toda queimada, tô com uma insolação, o que eu faço? Tá. Bom, primeira coisa é se hidratar bastante. Segunda coisa, no banho, vai arder, não tem muito o que fazer. Então, optar por sabonetes que não vão agredir tanto a sua pele, né? Existem sabonetes que nós chamamos de Syndet, que são sabonetes sem detergente, sem o sulfato. O sulfato é aquilo que está no sabonete que faz a espuminha. E a espuminha, ela remove o manto lipídico que protege a pele.
Existem vários no mercado, né, que sejam Syndets, tem alguns mais caros, outros mais baratos, tem o popular que é o Dove, que também é sem conflito de interesse nenhum. Ele não agride a pele, né, ele é sem sulfato, esse sabonete, e hidratar muito a pele. Basicamente é você não piorar o que já foi feito, procurar um médico porque essa queimadura solar, isso que você teve, tem que ser classificado, né? Como uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, para que seja feito, às vezes, até um tratamento. Passar um creme específico, alguma coisa mais direcionada. Caladril, babosa, posso passar? Alivia? A babosa tem efeito anti-inflamatório, o problema é que você vai pegar a babosa e aplicar direto. Eu prefiro... Às vezes a pele está muito fragilizada, muito danificada. Você tem, às vezes, um risco de contaminação, de infecção. As pessoas, às vezes, não sabem preparar da forma adequada o produto para aplicar na pele. Caladril, ele é calamina, ela é um calmante da pele. Mal não vai fazer, só que se ele tiver, às vezes, com uma queimadura de terceiro grau, de segundo grau... Não vai tratar a queimadura. Não vai tratar a queimadura, não vai aliviar e pode até arder mais, entendeu? Então, eu acho que o meu maior conselho para quem se queimou, teve insolação, é não agrida mais a sua pele. Então, se for tomar banho, lave com um sabonete que seja Syndet, hidrate à vontade com qualquer hidratante bom e procure o seu médico para que ele possa te dar o próximo passo e a próxima orientação. Doutora, produtos que aceleram o bronzeamento, você indica? Eu não indico, mas eu sei e eu já vi que existem produtos que são protetores solares com FPS adequado e com PPD adequado e que tem algumas substâncias como a carcinina, como o beta-caroteno, que deixam aquele tonzinho mais bronzeado na pele, entendeu? Eu acredito assim, se você aplicar o protetor da quantidade adequada, que tenha todos esses fatores adequados, ele ter um pouquinho a mais não tem problema, mas eu não estou falando de Australian Gold, sem conflito de interesse nenhum, algum óleo, esses óleos bronzeadores, Coca-Cola Purucum também não. Pelo amor de Deus, gente, me mata do coração. Esquece isso, né, doutora? Não. Está fora de cogitação. Está fora de cogitação, gente, porque isso daí agride muito a pele e não existe... É muito difícil você... Não existe bronzeado saudável, né? Tipo... Bronzeou já está causando um estresse para a pele, mesmo que pequeno. Pele bronzeada é pele danificada. É o que eu te falei do polvinho. O sol foi lá, cutucou o polvo foi e soltou a melanina para se proteger. É a mesma coisa, nossa pele é a mesma coisa. É a mesma coisa. O sol veio, ela liberou ali a... E fez um estresse oxidativo. E aí é até o que a gente tinha falado dos fotoprotetores orais. Eles vão tentar consertar aquele estresse oxidativo que já aconteceu e que involuntariamente vai acontecer. Tanto é que hoje em dia a gente não fala mais bloqueador solar, a gente fala protetor solar, porque não existe um produto que vai bloquear 100% os raios ultravioletas, entendeu? Isso tem que ficar claro também, Tem né, que ficar claro. Doutora, para as mais vaidosas, posso passar o protetor e depois me maquiar, passar rímel? Posso ir maquiada para a praia, para a piscina? Tem algum problema? Problema não tem, você pode fazer depois uma acne cosmética por muito produto no rosto, né? Mas você usar o pigmento, uma maquiagem de pigmento acima do protetor solar é até bom, né? Porque forma uma camada mais protetora. A maquiagem protege aí? A maquiagem protege. Protege mais. Eu não falo não, sai de maquiagem que você já está protegida. Não, passa o protetor, a maquiagem que ela seja um complemento. Tá certo. Doutora, tá muito bom o papo, a gente vai precisar encerrar porque o nosso tempo aqui é curto, mas eu quero agradecer muito a sua participação. Foi muito importante a sua contribuição. Tenho certeza que o nosso telespectador gostou muito. Ficou muito claro aí todas as informações que você passou pra gente. Tá, obrigada. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena, né? Muito bom com a situação.